Júlio, o rock aqui no Brasil, ele foi um fenômeno muito particular nos anos 80, né? Porque o rock, ele tá aí já desde os anos 50, né? Nos Estados Unidos a gente teve grandes bandas, Beatles, Rolling Stones, Elvis, teve uma galera que passou. A gente chegou até a Jovem Guarda aqui no Brasil, né? Que emulava, de certa maneira, o rock americano. Mas nos anos 80 parece que teve uma hecatombe, assim, no rock. Parece que foi quando a coisa clicou com o público. Por que os anos 80 foram tão importantes, assim, pro rock nacional? Bom, primeiramente, então, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E eu vim só pela comida, tá? Mas a gente pode conversar um pouquinho também. Cara, eu vou só resumir um pouquinho a trajetória do rock nacional, porque assim, ó, a galera que gosta do rock dos anos 70 fica muito chateada quando a gente tá falando dos anos 80 e não lembra que existiam essas coisas antes. Então a gente precisa... E é importante a gente falar do que aconteceu nos anos 70 para entender por que teve esse boom nos anos 80. Mas só rapidinho, o rock entra nos anos 50 aqui no Brasil também, com gravações de músicas estrangeiras, até o momento em que as primeiras pessoas começam a fazer rock no Brasil, um rock feito no Brasil, mas ainda copiando o que vinha de fora, daí que surge o Carlos Imperial, a Celi Campelo com o Estúpido Cupido, depois a Jovem Guarda. E uma coisa muito importante ali são os Mutantes, e eles abrem uma vertente que é um rock genuinamente brasileiro, porque do outro lado você tinha cópia, né? Cópia do que vinha de fora. Os Mutantes, dentro do movimento tropicalista, com Gil, Caetano, que eles queriam balançar a música brasileira, eles entendiam que a coisa estava muito fechada numa disputa entre a música americana e a música que era a bossa nova, que era tida como a música nacional e fechada para tudo que vinha de fora. Tinha que ser uma coisa nacionalista e os tropicalistas quebraram com isso e trazer a guitarra foi muito importante. E aí o encontro da Rita Lee com o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias é que dá início a esse rock genuinamente brasileiro. A partir deles é que nos anos 70, e claro, com o desenvolvimento do rock lá fora e os discos chegando aqui, é que algumas bandas tentam fazer rock no Brasil nos anos 70. E nos primeiros 5 anos dos anos 70, surgem várias bandas e o estilo se desenvolve muito no mundo, mas aqui ele não consegue se desenvolver porque a gente tinha uma mídia fechada por causa da repressão, assim, muitas coisas não entravam aqui. E o roqueiro, ele era basicamente um vagabundo drogado. Assim, essa era a visão que a sociedade tinha. Quem era de direita olhava para o roqueiro como um maconheiro, quem era de esquerda olhava para o roqueiro como um alienado, porque o rock era música americana. E a mídia, assim, a indústria fonográfica, de maneira geral, não passava rock porque, por causa de todo esse preconceito, a juventude não queria estar associada ao rock and roll. Então, as poucas bandas que surgiram não conseguiram popularizar muito rock ao longo dos anos 70. A Rita Lee foi a que mais longe chegou nisso aí, 73, 74. O Raul Seixas, mas é que o Raul Seixas é um capítulo à parte, né? Na segunda metade dos anos 70, o rock cai com tudo, assim, porque vem a disco music, né, que invade as discotecas, as rádios do mundo inteiro. Muitas bandas acabam nesse período ou fazem pausas e começam a surgir bandas. Tem uma safra ali no fim dos anos 70 que é para ser uma renovação, só que o que acontece? Quando o Geisel assume em 79, ele promete a abertura. Esse é o primeiro aspecto fundamental para entender os anos 80. Então, o ambiente, o AI-5 já tinha deixado de existir. Quando se começa a se falar em abertura, a juventude começa a ter a sociedade toda ter uma expectativa em relação àquilo, em relação a querer falar o que pensa. As bandas que surgem nesse momento, elas não faziam algo que os anos 80 fizeram, que foi romper com o que estava acontecendo. Todas as bandas ali, por exemplo, Roupa Nova existe até hoje, tá? Mas por que eles não são considerados uma banda dessa geração dos anos 80? Porque eles estavam muito conectados com a MPB e com quem já estava. Eles faziam referência, né? Radiotáxi é dessa época também, né? Radiotáxi, o 14 Bis de Minas Gerais. Por exemplo, o 14 Bis tinha o Flávio Venturini, que era parceirão do Milton Nascimento. E o que eu quero dizer é o seguinte, não é nenhum questionamento qualitativo, né? São dois maravilhosos músicos, mas o jovem enxergava aquilo como uma associação entre uma música mais MPB e o rock. Só que o que o jovem estava querendo era romper com aquilo e um discurso que falasse a língua dele. E o discurso que o rock estava adotando ainda estava muito voltado a uma coisa meio hippie, meio bucólica, rural. Os Mutantes eram muito isso, né? Os Mutantes eram, né? Mas é que depois veio mais o rock progressivo
Né? Os Mutantes viraram progressivos depois, né? Mas aí, quando a Rita sai, eles no começo eram mais psicodélicos. O psicodélico e o progressivo estão muito próximos, né? Mas o progressivo, ele começa a viajar cada vez mais, assim, aí vem a Bolha, o Terço, todas bandas excelentes, mas a questão é que quando chegou nos anos 80, o jovem estava ganhando liberdade e ele queria músicas e bandas que falassem sobre aquela liberdade. Então essa safra no fim dos anos 70 não conseguiu decolar nas rádios, como a Blitz consegue em 82, porque o jovem não os enxergava como uma ruptura cultural, como um grito contra a geração anterior. Eles... De uma certa forma, eles estavam querendo pertencer à geração anterior. E o que acontece com a Blitz, não é só com a Blitz, na verdade. Várias bandas já estavam se formando, mas faltava um catalisador, alguém que conseguisse arrombar a porta, vamos dizer assim. E foi isso que a Blitz fez. Na verdade, a primeira banda não foi nem a Blitz, foi uma banda chamada Gangue 90 e as Absurdetes. Uma banda que, embora seja baseada em São Paulo, o vocalista que é o Júlio Barroso, que foi uma grande perda, um cara que era para ser um dos grandes poetas, junto com o Renato Russo dessa geração, mas ele faleceu, infelizmente, em 84, e pouco se conhece e pouco se fala sobre ele. Mas ele conheceu uma revolução musical que estava acontecendo no mundo, que era a New Wave, nos Estados Unidos, que era uma música que tinha muito a ver com a black music, né? Ou seja, era dançante e era uma música minimalista, composições fáceis, que era para as pessoas assimilarem mesmo. E ele, quando vem para o Brasil, ele era jornalista cultural, morou um tempo em Nova York, vem para o Brasil e ele tem a ideia de trazer a New Wave para cá. Aí ele faz Gangue 90 e as Absurdetes, conhece 4 garotas lá em São Paulo, uma irmã dele, a May East também, a Alice Pink Pink, que são uma galera bem alternativa, assim, sabe? E aí eles fazem o primeiro hit considerado dos anos 80 que estoura nacionalmente, que é Perdidos na Selva. Uma música extremamente... Sabe, ela lembra... Pra quem não conhece, ela lembra uma música que todo mundo ouve em balada hoje, é o Psycho Killer, sabe? Tan, 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 tan. É igualzinho, entendeu? Então essa que era a pegada. E era um som totalmente diferente. Só que no momento que tocou aquilo, imagina, uma coisinha só, né? Uma musiquinha só, diferente, daqui a pouco isso vai embora. Acontece que um ano depois, uma outra banda com a mesma proposta consegue o mesmo lá no Rio de Janeiro, que foi a Blitz. Só que a Blitz, diferente da Gangue 90, conseguiu fazer isso com consistência, com uma banda bem unida, porque a Gangue 90, os caras eram bem malucão, assim, no bom sentido, assim. Então, assim, ó, não tinha organização, viagem, turnê, cara, cada história, assim, de... chegar em hotel, essa foi boa em Florianópolis, eles foram tocar no Réveillon, e aí quebrou a bateria, sabe? Pra tu entender, assim, eles estavam só vivendo o momento ali, sabe? E aí não tinha reserva no hotel, o Júlio Barroso chegou e disse, eu sou o Júlio Barroso da Gangue 90, pra dar um carteiraço, e o cara do hotel acreditou e deu a suíte presidencial. Então, por isso que a banda não foi muito pra frente, assim, porque eles não viam a coisa de uma forma mercadológica. A Blitz já foi diferente. A Blitz era muito séria, né? Eu lembro que a Blitz tinha um projeto do filme, TV, revista. Eles eram um projeto quase multimídia, né? E não só isso, eles foram encontrados por uma boa gravadora, foi a EMI. E tava no Rio, né? E tava no Rio. Agora, voltando a falar do porquê que os anos 80 teve esse salto, né? A Blitz, ela envolve 3 coisas que ajudam a dar um salto no rock. Porque assim, tem o São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, né? Tem algumas coisas comuns entre todas essas cidades, e uma delas era a vontade do jovem de fazer esse discurso que transgredisse, que fosse contra a geração anterior. Além disso, a Blitz tinha uma coisa... Toda aquela galera, o Evandro Mesquita, o Ricardo Barreto, que era o guitarrista, eles participavam de uma galera que estava sempre na praia. Lá tinha as dunas do Pier. Tinha um antigo Pier de Ipanema que foi demolido durante a ditadura. E formou uma duna que a galera ia lá. E como tinha um ambiente mais livre, a galera fumava um baseadinho, trocava uma ideia. Você entende? Então isso gerou um ambiente, uma galera que é chamada rapaziada esperta. Então eles começavam a tentar fazer música. E vai surgindo essas letras, sabe? A coisa do Você Não Soube Me Amar, isso surge em Saquarema, porque eles gostavam de surfar em Saquarema. Então tava muito ligado a essa coisa do surf da praia, do take it easy, sabe? Além disso, eles atuavam num grupo de teatro. Então tinha toda aquela estética teatral das letras, das encenações. Então era o teatro, era a praia, né? Era a vontade... e a sensação de que aquilo que tocava nas rádios não era o que eles queriam ouvir. Eles queriam fazer uma música que representasse... Só que detalhe, a Blitz era uma banda para os amigos.
Esse era o objetivo deles, para aquela galera das dunas, lá do Pier de Ipanema. Só que, sem saber, eles escreveram uma coisa que toda a juventude do Brasil queria ouvir, que era a história daquela paquerinha do Você Não Soube Me Amar, que tratava uma coisa tão banal como a conquista, mas de um jeito tão direto que até então ninguém tinha falado. E com uma batida fácil, entendeu? Sem uma complicação que era uma herança do rock dos anos 70. E também sem tirar o mérito, que o rock progressivo levou isso ao limite, né? Que é um jeito de fazer música que você tinha que estudar muito para fazer aquelas músicas complexas. E a New Wave e o post-punk e o punk quebraram com isso. Então, a música agora ela vai ser simples. E a Blitz, ela simplificou, ela mostrou tudo isso. E quando eles são descobertos numa pelada, porque o Evandro estava jogando junto com um cara que trabalhava na EMI, e aí já estavam rolando um burburinho, tem uma tal de uma Blitz, aí não sei o quê... Leva a fita de vocês lá. Levaram a fita. O cara não deu muita... O cara da EMI não deu muita bola. Falou, não deu muita bola não. Ele desconfiou, assim. Falou, vão lá no estúdio Transamérica e gravam. Aí eles foram lá e começaram a tocar o repertório. Quando chegou Você Não Soube Me Amar, o executivo começou a tirar a gravata, assim, pedir um uísque e começou a dançar, sabe? E aí os caras falaram, a gente precisa lançar essa banda o quanto antes. E aí eles lançam, velho, e toca no país inteiro. Só que aí que tá, várias bandas já estavam rolando no país. Então eles abriram a porta para que as gravadoras olhassem, quem mais está fazendo isso daí? Aí a EMI também descobre os Paralamas, aí a Warner descobre o Kid Abelha, tudo isso no Rio. Aí o Lulu Santos estava penando para tentar fazer rock, ele queria aprender a fazer letras, mas ele teve dificuldade. Aí ele contou com o Nelson Motta no começo, depois o negócio dele era ser um hitmaker, assim, o cara da guitarra ali que faz os grandes sucessos. E ele, nessa mesma época, ele grava as primeiras músicas dele que fazem sucesso. Aí o Lobão, que tinha feito parte, tinha tocado na Blitz, tinha tocado na Gangue 90, tinha tocado com a Marina. O Lobão tocou com todo mundo lá no Rio, menos com os Paralamas. Aliás, ele tem um problema com os Paralamas, mas é outra história. Ele tocou no Vimana também, que era uma banda dos anos 70 que não deu certo. Enfim. E aí, essa galera começa a surgir. Em paralelo, em São Paulo, também tinha uma cena rolando. Então, isso que aconteceu no Rio fez com que o mercado em São Paulo, aqui no caso, começasse a procurar. Vem cá, o que está rolando? Aí descobrem, principalmente através da Warner, do André Midani, que foi um dos caras assim, determinantes para que a cena dos anos 80 surgisse. Ele e um outro cara chamado Pena Schmidt falaram assim, a gente precisa descobrir talentos, cara. E os caras descobrem que tinha um circuito aqui, o Madame Satã, o Carbono 14, o Napalm, várias casas. E aí eles vão ver quem que tá lá. O Ira, o Cabine... Algumas bandas foram mais longe que outras, como o Ira, o Traje a Rigor, os Titãs. Aí descobre outras que não foram tão longe. O Cabine C, o Smack, as Mercenárias, Voluntários da Pátria. Descobrem uma mega cena. O RPM tá vindo ali junto já também. Uhum. Aí eles começam a escolher... E aí outras gravadoras começam a ir. Aí que o movimento começa a explodir, entendeu? E aí, cara, nos anos seguintes, virou a música mainstream, né? Então, se hoje você vai lá e tem, sei lá, quem tá em primeiro nas paradas... Ludmilla, Anitta, deve ter uma coisa assim. Então, o que hoje é a Ludmilla e a Anitta, naquela época era o RPM, era a Legião, era o... Várias bandas. O Inimigos do Rei, sabe? Em 89, com a música da Barata chamada Kafka, que hoje muita gente não lembra. Mas por que eu tô falando isso? Porque eram muitas bandas que ficavam em primeiro lugar. Era rock. Esses dias eu falei da música que desbancou o Michael Jackson, cara. Qual que foi? Cara, entendeu? Inútil. Foi Inútil do Traje a Rigor? Não lembro. Esses dias eu contei a história. Teve uma música, cara, naquele período que desbancou o Billie Jean. Do Michael Jackson. Só isso. Entende? Então, era a febre do momento. E essa febre, ela tem essa subida ali em 82, 83. Ela começa a demonstrar sinais de fraqueza em 88, 89. E aí começa a vir outras febres. Vem a lambada, vem o sertanejo. Nos anos 90 é uma grande disputa, né? O pagode foi muito forte. Teve o pagode, foi muito forte. Alternando com o rock, né? Aí o pop também. E isso tudo para mostrar o quê? Há vários ciclos, tem ciclos, né, daquilo que a juventude gosta de ouvir. E aquele foi um momento que a juventude queria ouvir rock. E mais do que isso, a indústria fonográfica acreditou no potencial, porque a indústria ela precisa investir, né? Ela tem os estúdios, estúdio é hora de gravação. Então, para você acreditar numa banda, vamos gravar um disco? Tá, mas quanto tempo demora?
É dinheiro, né? Time's money. Uhum. Aí tem que pagar o produtor, tem que pagar o técnico de som. Só que aí o que a indústria viu? Que fazer rock era barato. Porque para você gravar um grande artista da MPB, você tinha que chamar uma orquestra de cordas, às vezes eles queriam vários convidados em várias músicas, então era caro, era demorado, eles eram perfeccionistas. E então o rock era uma coisa muito mais barata. Tanto que muitos discos ficaram pelo caminho e ninguém nem lembra. Porque foram, assim, apostas que as gravadoras fizeram. Aí inventaram o tal do pau de sebo. Como é que era o pau de sebo? Tem várias promessas. Quem que a gente contrata? Puxa, não sei. Já sei, vamos fazer o seguinte. Cada um grava uma música. Ou duas. Aí a gente faz o lado A, uma música de cada um. O lado B, uma música de... Isso aconteceu em vários lugares. São Paulo, o Capital Inicial surge num pau de sebo. Os Engenheiros do Havaí em Porto Alegre surgem num pau de sebo. Tem vários exemplos. E era uma forma de você... tentar peneirar. Aquela que começasse a tocar, aí a gente contrata, grava um LP e os outros, tchau. Então foi isso. E além disso, a mídia estava muito forte. A TV Globo estava forte, o Chacrinha, a Hebe, não só a Globo, né? Mas assim, a televisão era o rádio para você ouvir, né? E a TV para você ver. A juventude se informava por ali. Então, juntou o canhão da mídia com o apetite da indústria fonográfica, com a vontade da juventude de tocar, e criou aquele boom que depois foi se diluindo, deu origem ao rock dos anos 90, que aí já teve algumas características diferentes, foi reverberando e foi passando por transformações. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre rock nacional. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar também um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!